Oi, gente, eu sou a Dili E eu sou a Carol, e esse é o Com Livros Pode. e hoje nós vamos falar sobre a saga Crepúsculo, icônica da Stephenie Meyer. É Uma, Meyer, né? isso, acho que é Maia. Uma saga que marcou bastante o nosso início da adolescência, Pois é. bem Nossa, marcante. E vamos deixar registrado que neste podcast nós não aceitamos críticas à saga Crepúsculo. Eu sou muito defensora da saga Crepúsculo. E como o Robert falou numa entrevista há um tempo atrás, odiar Crepúsculo é muito 2010. é. Então a gente é muito defensor e não aceitamos críticas a ela. Se nem ele, que era hater, parou de ser hater e agora ama, quem somos nós pra não gostar de Crepúsculo? Tipo assim, Exatamente. e é icônico e é atemporal, então não tem como não amar. Porque até quem nunca leu os livros ou não viu o filme sabe pelo menos o básico, então acho que a gente nem tem por que também dar alerta de spoiler aqui. O que nós temos a dizer sobre o primeiro livro? Bom, o primeiro livro foi a porta de entrada, né? Foi onde a gente conheceu os personagens, conheceu o Edward, maravilhoso, perfeito, o maior ícone literário de todos. Nossa, sério, sou muito apaixonada. Ele é Conhecemos, perfeito. conhecemos os Cullen, vimos aí o começo do romance entre Bella e Edward e tudo que ia acontecer depois, né? Já dava pra ter uma ideia. O Jacob aparece em Crepúsculo? Sim, aparece. É bem pouco, mas ele aparece. Não tem tanto destaque. Já aparece com aquele cabelo enorme. É. Um momento que eu lembro dele marcante no livro, só que eu lembro quando o pai dele deu um dinheiro para ele ir atrás da Bella e pedir para ela terminar com o Edward. Sem falar o porquê, mas falou para ela terminar com o Edward. Às vezes ele não tem muito destaque, não. E Verdade, foi o o pai dele primeiro que deu dinheiro pra ele? foi. Eu lembro que foi bem no final do livro. Então, tecnicamente, foi culpa do pai dele, né? Tudo que aconteceu depois, porque ele nem ligava pra Bella até então. Quer dizer, acho que ele ligava um pouquinho, mas tipo, não de se importar e tal. Aí depois que o pai dele deu dinheiro pra ele ir lá falar com ela, eu acho que deu um estralo na cabeça dele e ele ficou mané. E diferente do filme, né? O primeiro encontro do Jacob com a Bella, acho que já é na praia de Laposte, né? Não Hum, é na casa dela. se eu não me engano, sim. É. Acho que quando ela sai com os amigos, ela encontra ele. Eu tava até lembrando do filme que o Edward diz que não vai na praia de Laposte. Aí no filme corta pra praia de Laposte deserta. Um frio, a praia super deserta. E ele falando que era muito cheia, por isso que ele não ia. É muito cheia, cheia de pedras, cheia de água. Ele De gelo. disse do que era cheia. Sim. O Edward, acho que foi, sem dúvida, o meu primeiro crush literário. Porque eu tive mais interesse para começar a ler, acho que foi depois de Crepúsculo. Eu já lia, mas não com tanto, assim, tanta vontade quando comecei a ler Crepúsculo. E o primeiro livro que eu li da saga não foi nem Crepúsculo, foi Eclipse. Já Hum, bem avançada. Aí depois é que eu fui comprar os outros livros e comecei a ler. E, inclusive, quando a gente tava, já que a gente já estava comentando dos filmes, o primeiro filme que eu vi no cinema na minha vida foi Lua Nova. Então a saga se tornou mais marcante ainda para mim. A primeira vez que eu entrei na sala de cinema foi para ver Lua Nova. caraca! Bom, eu lembro que eu assisti. Eu não comecei a ler imediatamente. Eu
primeiro assistir os filmes, porque eu lembro que uma amiga minha tinha os DVDs, e aí ela me emprestou, e foi muito precoce que eu assisti, eu acho que eu tinha uns 8, 9 anos. Não, sério, eu fiquei muito traumatizada na cena final que ela é jogada no vidro, cai, e eu com 8 anos olhando pra tela assim, vidrada, E chocada. quando eu fui assistir, eu não tinha assistido Crepúsculo, né? Eu assisti Crepúsculo depois. Então, quando começou aquela coisa toda dele ter jogado ela longe, eu fiquei sem entender nada. E assim, ele fez aquilo para proteger ela, mas acabou machucando ela um pouco demais. Pois Porque é, a situação já estava difícil, mas de qualquer forma eu passo pano pro Edward. também, eu também. Mas, assim, eu passo pano pra ele, mas algumas coisas nas atitudes dele me irritam. Por exemplo, ele ficar enrolando pra transformar a Bella. A coitada só quer virar vampira, cara. É tudo que ela quer. Implorando. E Pois já que a é. gente já começou a falar do tópico de Lua Nova, né? E Lua Nova é o meu livro menos favorito. Ter que Ah, aturar o Jacob. O Jacob dos livros é insuportável. cara, eu me esforço muito pra gostar do Jacob, porque eu tenho a visão dele do Taylor Lautner e ele é um querido. Mas Né? nos livros não dá pra aguentar, cara, não dá pra aguentar. Aliás, eu gosto dele nos primeiros capítulos, porque dá pra ver que ele tenta animar a Bella e tudo mais, por ela estar passando por aquele momento, por aquela crise depressiva por conta do abandono do Edward. Mas conforme o livro vai se encaminhando, você vai ficando de saco cheio dele, sabe? Ah, muito chato. Sim, sim. Aí ele fica naquela coisa de tentar conquistar ela, e aí ele se une aos lobos, e só parece que só piora a situação. Ah, é muito chato. Tem Ele, que ah, tem eu tenho um muito chato. segredo. Ele fica falando, ai, eu tenho um segredo, aí ela, ai, qual que é? Aí ele, ai, não posso contar. Dá vontade de falar assim, então por que que você começou, cara? E vou te contar um segredo meia-noite. Te conto. Pois é. Ai, que raiva. Aí ele fica enrolando, enrolando, enrolando. Aí até que ela descobre sozinha mesmo. Então, assim, é meu livro menos favorito. Eu li a força, assim. Porque eu já não gosto daquela parte já que o Edward deixa a Bella, porque aquilo doeu até no meu coração. Detesto aquela parte. Eu também. E, e aí a gente vamos para Eclipse, que é perfeito aquele livro. É meu favorito, sem dúvidas. Eu amo. Ele, Eu só tenho um comentário a fazer, já que a gente não... Gente, vai ter spoilers. O livro é velho, então... A minha parte que eu menos gostei foi da morte da Bri. Já vamos falar dela mais especificamente. Mas ela era uma personagem que eu via muito potencial nela, sabe? Então eu fiquei muito chateada quando ela morreu, assim. A gente viu muito pouco dela. Eu fiquei muito chateada. sim, ela tinha tudo para ter sido uma Cullen. Não foi justo a morte dela. E, e Eclipse, principalmente porque eu gosto, porque finalmente a Edward e Bella juntos, felizes, ter o pedido de casamento. Vamos ignorar o beijo Jacob e Bella, vamos fingir que aquilo nunca aconteceu, que foi um surto coletivo. Vamos fingir. Eu finjo que aquilo nunca aconteceu. Deixo só as partes boas do livro. E a aliança do Scully com os lobos nesse livro também é uma coisa que eu gostei. Eu achei bem legal isso deles terem se unido. A, a morte da Victoria também foi bem marcante nesse livro. Eu não esperava quando eu li. E assim, apesar dela ser uma vilã, é uma vilã que eu não consigo sentir a raiva dela que eu sinto por outros personagens da saga. Mas
A gente viu que foi bastante tempo que ela queria a vingança, né, contra o Edward, e o Edward provocou ela para conseguir acabar com ela de vez. E agora a gente vai pro último da saga, o último oficialmente, digamos, né, que fecha o ciclo da saga mesmo, que é o Amanhecer. Sim. Em relação aos livros no geral, eu acho que foi muito interessante o jeito que a Stephenie Meyer narrou aí, tanto o romance quanto as intrigas em relação às mortes que estavam acontecendo, aí ficava um mistério, e e aí você queria saber o que estava acontecendo, e enquanto isso tinha o romance do Edward com a Bella querendo descobrir que o Edward era, ela fazendo as pesquisas dela, e depois ela descobrindo, e o romance desenrolando, ela indo lá pra Itália, né? Sim. Pra Itália, junto com a Alice pra salvar o Edward por causa da visão da Alice. Nossa, sério, eu amei o final de Lua Nova, apesar do livro, né, ser meio chato por causa do Jacob, Uhum. conforme ia chegando no clímax do final, ficou muito interessante. E depois, no terceiro livro, tem o fechamento do arco com a morte da Victoria, né? Que ela morre no terceiro livro. Então, eu achei muito interessante essa parte também. E como você falou da união com os lobos, também ficou muito legal. E amanhecer, amanhecer é amanhecer, né? Ai, casamento, amor. É. Eu amo. Sofrimento também. Uma coisa que eu até esqueci de comentar do Lua Nova é a introdução dos Volturi, né? Uhum. Que a gente passa a conhecer mais desse lado que até o Edward fala, né? Que é o que eles têm mais próximo da realeza são os Volturi, que são super bem poderosos, tem toda aquela questão da guarda, e a gente só conheceu bem pouco da guarda no Lua Nova, né? Do que a gente conhece em Amanhecer. E Sim, amanhecer a gente passa por toda aquela angústia de ver a gravidez da Bella, né? Que, que uma gravidez bastante sofrida, bizarra. muito bizarra. Até hoje, eu vou te falar, que é uma coisa que eu não entendo, foi como ela conseguiu engravidar dele, mas ok. Também, mas vamos deixar em off. O mundo fictício, tudo pode acontecer. Então, vamos relevar essa parte aí. Eu sempre acho muito esquisito. Às vezes eu paro pra refletir e quanto mais eu reflito, menos sentido faz. Mas, Exatamente. Exatamente. Nesse livro também tem uma parte 2 que é só focada no Jacob, né? super E chato. super chato. A única parte legal que eu achei que é a mesma que tem nos filmes, que é quando eles estão em forma de lobo e eles vão se comunicando por pensamentos, isso ali foi legal. E aí o Jacob se rebela, fala que é filho que é neto de um chefe. Hum. Essa parte eu achei legal, mas de resto. Falando neles como lobos, eu adoro as cenas que eles estão como lobos. Aliás, eu queria fazer um adendo que o CGI dos lobos é muito bom. E, tipo, Muito. em 2010, 2011, que fizeram, Sim. é bizarro de bom. E hoje em dia tem umas coisas que a gente vê de CGI que são grotescas. Demais. E eles Demais. há anos já faziam isso daí. Eu dou muita risada com aquela foto do Taylor Lautner com aquele macacão azul pra fazer o CGI e a Kristen Stewart com a mão na cabeça dele. Sim, cara, como é que eles conseguem se manter sério numa cena daquela? Porque eu acho que eu ia cair na gargalhada. Ele, Ai, era a roupa de captura de movimentos, né? E aí ele abaixava a cabeça e ela fazia o carinho. pois é. Ai, meu Deus. Mas também na cena foi em Lua Nova?
que ele dá aquele pulo e protege a Bella, foi, né? Em Lua Nova. Sim. Também adoro essa parte. E, na verdade, todas as cenas com os lobos eu amo. Eu acho que eles gastaram todo o CGI nos lobos e esqueceram da Renesmee. Nossa, para. Apaga essa O visão, CGI dela é péssimo. É péssimo, é péssimo. Gastaram todo o orçamento para os lobos e esqueceram da Renesmee. É grotesco o CGI dela. É bizarro. Ela é bizarra. Parece uma Baby Alive. Mas enfim. A Nikki Reed, né, que interpreta a Rose, ele segurando a boneca da Renesmee, com aquela cara grotesca. Uhum. Eu não lembro se é a boneca mesmo ou se foi uma montagem que fizeram só de sacanagem. A boneca é pior ainda. Eu não É. sei o que é pior. O que custava pegar um bebê de verdade, sabe? Eu sei que tinha que parecer que ela tava envelhecendo rápido, mas tem coisas que a gente não precisa adaptar, né? Só na primeira cena, né, que o Edward vai apresentar a bebê, né, que é um neném de verdade, o restante não é. Uhum. E, aí, nesse livro, a Bella ter sido transformada em vampira, né, finalmente. Chegou finalmente esse momento marcante, que segue o mesmo ritmo do filme, né? Que é a parte 1, a Bella, o casamento, a gravidez, depois aí vai mostrando, intercalando aquelas cenas, né? Entre o Jacob e ela. E aí no final, na parte final do livro, só foca na Bella mesmo, vampira. E o desenvolvimento dela, assim, né? Ela como vampira, ela descobrindo o poder dela, a Kate ajudando ela, a Kate provocando ela para ela ter mais força de vontade de alcançar o poder dela. Porque a, a Kate, o poder dela de eletricidade, né? Ela Uhum. ensina pra Bella como conseguir expandir, porque antes ela só tinha nas mãos, né? E consegue expandir por todo o corpo dela. Sim. E era uma coisa que eu queria muito, muito saber mais, que é sobre os, entre aspas, primos do Edward, né? Que são o clã Denali. Sim. Eu acho que a gente poderia ter tido um pouco mais deles, né? Talvez a Stephanie Meyer fazer um livro especial com contos, quem sabe, falando deles, e falando dos Cullen também, dos Volturi, que a gente queria saber um pouco mais sobre. E Sim, em vez de fazer um livro focado em outras coisas, que a gente já vai falar. é. Porque os Denali a gente só conhece mais a história das irmãs, né? Que a mãe da Tânia criou uma criança imortal sem elas terem conhecimento disso. E eu não lembro qual era o nome da mãe delas. Também É, não. achei aqui. Basílio. Basílio? Não, Basílio era criança. Era a Sasha. Ah, tá. Era a Sasha. Aham. E aí depois a Carmen e o Eleza encontram elas, né? Se juntam a elas. E eles são maravilhosos. A primeira interação deles com a Renesmee é linda. Sim, com Fiquei muito certeza. triste que isso não foi pro filme. Uhum. Eu amo eles. Eu queria muito ter visto mais deles, porque eles são muito interessantes. Sim. E o Eleza deixou a guarda Volturi por conta da Carmen, né? Pra ficar com a Carmen. Fofos. Largou os Volturi por ela. São muito, Perfeito. muito lindos. O Ai, Denali com certeza mereceu mais destaque, ainda mais depois que o Garrett fica com a Kate, que foi sim. maravilhoso aquele momento, que ele fala que se eles sobreviverem, ele vai seguir ela onde ela for. Uhum. Uma coisa que eu gosto muito nos livros é como a Stephanie Meyer não tem medo de ser romântica, sabe? Sim, Com todos os casais. Sempre tem alguma coisinha muito, muito fofa, muito romântica. Eu amo. sim, sim, é perfeito, perfeito. A Stephanie é a última romântica. É. Pois é, última romântica mesmo, porque pode ver que não tem nenhuma cena
nenhum trecho do livro que é mais, entendeu? Mais Nada hot. muito picante, É, nada disso. quando vai chegar ali numa coisa mais interessante, ela corta ali e pula para outro capítulo. Sim, sim. Uma Sabe? coisa que a gente não, inclusive, não pode deixar de mencionar disso da lua de mel, que a lua de mel do Dia das Belas se passa no Rio, né? Uhum. Não bem na cidade, né? Mas é no Rio de Janeiro, no estado. Na ilha de Esme, que aliás eu acho perfeito que o Carlyle deu aquela ilha pra Esme. Não, sério. Apenas uma ilha, um presente básico. Ah, o que é uma ilha, né? Compro toda semana Uma um. ilha. Uhum. Uma ilha. E ali dá pra comprar uma de boa. Pois é, tava vendendo ali da promoção, fui até lá e comprei e dei de presente, perfeito. É Ah, que dizem que eu já vi uma teoria falando que assim de personagens fictícios mais ricos, né? A família Cullen seria mais rica até do que o Batman e Tony Stark. pois é. Muito mais, porque a Alice previa as ações das empresas, né? Hum, E eles investiam. Então a fortuna deles só foi crescendo. eu acho isso genial. Genial, sério, pra explicar por que eles são ricos. Porque faz muito sentido. Muito Sim, sentido. muito. E é engraçado que a Bella detestava receber presente caro do Edward, né? Uhum, No Em Amanhecer, ele dá aquele carro para ela, que é até a prova de balas, né? Que sim. os caras encontrou lá na rua, e ela fica super constrangida, porque é um carro caríssimo, e ela não queria. Ela não quer uma faculdade cara, ela não quer que ele dê presente caro para ela. Ela não quer depender dele de nada em questão de dinheiro. Bom, se ela não quer, eu quero. Pois vai me passando aí os presentes. Carro, casa, me dê tudo. Me dê um velho bem rico, me dê casa, me dê carro, uma moto. É bem velho mesmo, bem velho. O Carlyle tem mais de tem uns 300 anos, eu acho. Eu acho que ele tem mais de 300 anos. Depois, no ranking de mais velho dos Cullen, acho que é o Edward, aí a Esme, aí. A Eu não sei. Rosalie. A Rosalie, depois ela acha o Emmett, e aí tem a Alice, e aí ela encontra. Ela encontra, não. Ela vê o. Ai, como é o nome? O Jasper. Ela prevê que ele ia vir ao encontro dela. Ai, muito romântico. Amo. A Alice e o Jasper são os únicos, né, que vieram de fora, que não foram transformados pelo Carlyle, né? Uhum. Porque a Alice, ela foi. Estou tentando relembrar a história dela. Ela foi transformada quando ela foi internada, né, pela família Sim, dela. ela, se eu não me engano, ela já tinha algumas visões e aí ela foi internada. E aí, depois que ela foi transformada, isso ampliou mais o poder dela, né? Assim como a Bella já era um escudo antes de ser transformada, né? E depois que Isso. ela foi, ampliou. Eu acho isso muito legal. Porque parece que cada um que tem um dom na saga, porque são coisas que já tinha em vida humana, mas depois da transformação, né, que realmente se expandiu. Uhum. E a Alice, ela foi perseguida pelo James, né? Esse foi uma das razões também para o vampiro ter transformado ela para proteger ela. Uhum. É mencionado mais claramente isso no Sol da Meia-Noite, né? Sim. E em Crepúsculo é bem pouco citado. E o. E é uma coisa que eu estava esquecendo de comentar: o Laurent Olohan, né? Ele é francês. Uhum. Eu sempre falei, nossa, é verdade, né? Lohan. Lohan. Porque ele lembra também aquela marca de luxo. Faz sentido o nome desse. Sim. Porque ele é francês e a Bella fala no livro que ele tem sotaque. Ah, tá. É. E ele se junta com a Irina, né, do clã Denali. Uma raiva dela por conta dos lobos, né? Ah, sim, que ela meio que trai todo mundo. Que Uhum, ela se junta com ele. Aham. sim. Porque os lobos mataram
eu vou falar Lawrence, que é Isso. mais fraco e convém melhor para mim. E, e aí ela já sentia essa raiva por conta dos Cullen ter se aliado aos lobos, né? E aí ela vê a Bella e a Renesmee com o Jacob, e ela vai lá e entrega eles para os Volturi, e aí ela se lasca, porque ela achava que era uma criança imortal e não era. Pois é. Bom, falando sobre. Voltando a falar sobre o que você estava falando da Alice, eu queria falar um pouco sobre a história de alguns personagens que eu acho muito interessante. Eu não vou lembrar tudo, mas eu acho que o Carlyle foi porque ele foi transformado. Eu acho que o pai dele era um caçador de vampiros, se eu não me engano. É, não é? E aí ele foi transformado e ele era, tipo assim, muito católico. E ele achava que ele ia pro inferno depois que ele foi transformado, né? E aí ele tentou se matar de um monte de gente. Será que pode falar essa palavra aqui no Eu acho podcast? que pode. Tem podcast sobre casos criminais, então Isso é verdade. tem que a gente vai ser banida. E aí ele tentou se e não conseguiu. E aí ele começou a usar as habilidades dele como médico, né, pra salvar vidas. Inclusive, isso tá ligado à história do Edward e da Esme, porque, se eu não me engano, o Edward, ele tava com... Qual é aquela doença? Era febre espanhola. Isso, que ele tava atendendo no hospital e aí ele encontrou com a mãe do Edward que tava morrendo e ela pediu pra ele não deixar o Edward morrer de jeito nenhum. Só que aí o Edward já ia bater as botas e não tinha o que fazer, então a única maneira de salvar foi o Carlyle transformar ele. Foi E o primeiro. sim, e com a Esme foi quase isso, mas a diferença é que ela tinha tido um casamento super abusivo e ela tinha tido um bebê e o bebê morreu. E aí ela foi se atirar de um penhasco. Aí ela se atirou e ele tava passando pelas redondezas, coincidentemente, e É. salvou ela, levou ela pro hospital e transformou ela lá porque ela também ia morrer. Eu achei isso tão romântico também. Meu Porque ele coração. realmente transformou ela para ficar. E ficou com ela, né? Hum? Sim, Eles são um casal perfeito. eles são perfeitos. Pais. Pai e mãe. A história da Rose ali também é bem triste, né? Uhum. Que Se você ela quiser conta pra Bella. Se você quiser contar, porque eu não lembro muito bem. Eu lembro que envolve ela, o marido dela, que era abusivo também. Sim, ela tava noiva, e aí uma noite ela passando na rua, viu eles bêbados, né? E eles abusaram dela. Uhum. Aí o Carlyle encontrou ela, né? Já bem machucada, e, e transformou ela. E antes o Edward achava que a Rose ele tinha sido transformada para ficar com ele, né? Uhum. Ele achava. E eles sempre viveram meio que em pé de guerra, né? Sim, Até ela finalmente encontrar o Emmett durante uma caçada, né? sim. Ah, detalhe que a Rose ele se vestiu de noiva e matou todo mundo, porque ela é foda. Teve a vingança dela. Uhum. E ela só provar deles, ela só se vingou e vestido de noiva, como você falou, bem diva. Uhum. E aí depois ela foi a última que foi. Depois do Emmett, quer dizer, o Emmett foi o último, né, que foi transformado pelo Carlyle, porque ela não quis transformar ele, né? É, Ela pediu pro Carlyle transformar ele, que o Emmett estava sendo quase morrendo por causa de um urso. detalhe, ele é quase do tamanho de um urso também. Sim, e ele toda vez que caça, ele pega ursos. Pois é. Eu acho que é uma vingança pessoal dele. É, o Edward fala que prefere os leões da montanha Uhum. e o
e o Emmett prefere os ursos. Então é algo que, que tem um sentido aí, porque ele quase morreu por causa de um urso, então ele se vinga. Eu amo a relação deles, aliás, do Emmett e do Edward. Sim, o Emmett, ele é muito brincalhão. Sim, E ele é o primeiro a apoiar a Bella a ser transformada, porque sim. ele quer fazer aquela aposta com ela da queda de braço. Que, aliás, ela ganha, né? Sim, ela ganha, porque Ela como ganha. ela é recém-transformada, ela tá muito mais forte do que ele. Ele fica indignado com aquilo. E ela até quebra a pedra no meio, assim, e depois sai quebrando, dando soquinhos. Sim. E uma coisa que a gente esqueceu de comentar, aquele, o apelido que o Jacob deu pra Renesmee, né? Que a Bella fica possessa também. Nossa, para. Esse, que apelido de merda. Nossa, que ódio que eu tenho. É péssimo, péssimo. Toda essa relação é péssima. Eu entendo o que ela quis passar com essa história do imprinting, mas assim, péssimo, contexto péssimo. Essa ideia foi horrível, eu odiei. E tem um dos lobos que também teve um imprint com uma criança, né? Ai, teve, Eu acho que teve. foi, não sei se foi o Paul. Acho que ele teve um imprint com uma criança de 2 anos. Meu Deus! Não dá pra entender. Não dá pra entender. Não dá. E, e toda essa ideia do Jacob com a Renesmee, que a amizade do Jacob com a Bella era por causa da Renesmee desde o começo, eu acho isso tão ridículo, porque assim, eu adorava a relação da Bella e do Jacob como amigos. E Sim, assim, eu tinha muita esperança de que depois de que em Amanhecer fosse abordada essa parte dele se conformando, né? Que ela ia ficar com o Edward e eles ficassem amigos. E ele, quem sim, sabe, encontrasse outra pessoa. Mas assim, quem ia imaginar que era filha recém-nascida dela? exatamente. E ele não simplesmente não aceita a situação, tanto que ele foge, né, quando recebe o convite de casamento, só chega no dia do casamento dela mesmo, na festa, e ainda dá aquele show todo, Sim, que ele sempre faz, aliás. né? Ele não E aceita que ela vai. a amizade dele com a Bella. Você percebe que depois de amanhecer, depois todo esse negócio do imprinting, eles praticamente não olhavam na cara do outro. Isso é que Sim, foi o mais péssimo, porque assim, toda a história da saga é o triângulo amoroso, entendeu? Então, mesmo que ela fosse escolher um, eu esperava que ela fosse ainda ter uma amizade com o outro, entendeu? E não foi isso que aconteceu. não. É, e uma coisa que eu até relembrei é que a Carol, de 11, 12 anos, era Team Jacob. Naquela época eu era Team Jacob e hoje em dia não mais. Eu acho que eu também tive minha época Team Jacob, mas eu acho que eu só gostava, só falava que gostava mais dele pra ser do contra, porque porque todo mundo era Team Edward e eu queria ser diferentona, então eu falava que eu era Team Jacob. E tinha a questão de ser o Taylor Lautner interpretando ele no cinema, então assim, meu primeiro crush do cinema foi o Taylor Lautner, então Hum? Não, maravilhoso, perfeito, eu amo. agora a gente falando sobre os outros lançamentos que tiveram assim, o ciclo dos 4 primeiros livros da saga, né? Que teve o lançamento mais recente, que foi o Sol da Meia-Noite. Foi lançado em 2020, foi aquele alvoroço todo, porque a gente achou que a Stephanie nunca ia lançar Sol da Meia-Noite, porque acho que foi em 2012. Ela já pretendia lançar, mas vazou os primeiros capítulos. Ela ficou muito triste. Ela pensou seriamente em cancelar e não lançar mais o livro. Mas algo tocou no coração dela e ela resolveu lançar o livro e fez a gente muito, muito feliz. 10 anos depois. Sim, 10 anos depois. Nossa, quando eu fui comprar aquele livro,
foi um alvoroço, porque no primeiro dia já tinha esgotado. Aí eu precisei pegar o contato da livraria para me avisarem quando o livro tivesse chegado. Quando chegou, fui lá correndo para comprar. Eu amei Sol da Meia-Noite. Tipo assim, a gente fez essa leitura conjunta, né? Sim, verdade. Maravilhoso, eu favoritei muito esse livro. Tipo assim, é como se ela tivesse pegado o Crepúsculo e colocado em outro patamar de escrita, porque os povos dele, os pontos de vista dele são sensacionais. Tipo, parece que você tá sentindo tudo que ele tá sentindo. E assim, se a gente já era apaixonada pelo Edward, a nossa paixão se multiplicou. Total. E já eu tô com o livro aqui, já nas primeiras frases do livro, ele já fala falando sobre a escola, né? Ele fala assim, na primeira frase: esse era o momento do dia em que eu mais queria ser capaz de dormir. Ensino médio. Talvez purgatório fosse uma palavra mais apropriada. Verdade, eles estudam por vários anos, né? Não basta acabar a escola e o ensino médio, eles têm que ir vários e vários anos repetindo. Tipo assim, eu não aguentaria. Eu não aguentaria. Malemar eu aguentei passar por isso uma vez. Exatamente. Porque, assim, eles usam isso como desculpa para poder se manter mais tempo nas cidades e não levantar suspeitas, né? Sim, E aí, quando alguém levanta suspeita, eles já se mudam logo. é. Até porque acho que a idade dos livros, dos personagens nos livros, acho que Carlyle teria 23, né? O Edward 17, a Esme, acho que ela também estava na casa dos 20 e pouco. Se eu não me engano, ela é mais velha que o Carlyle. Eu acho que na história dela tinha que ela tinha uns 26 ou 27. Isso, verdade, verdade, lembrei. A, a Rosalie tinha 18, o Jasper também. A Alice eu não sei, mas, o Jasper e a Rosalie fingem que são irmãos gêmeos, né? É? Eles têm o mesmo, tanto que eles têm o mesmo sobrenome. Chama Rosalie Haley e Jasper Haley. Ah, eu não lembrava Se bem disso. enganado, eles falam que são irmãos gêmeos. Pra não ficar Não tão lembrava. suspeito ainda, né? Sim. Pior que eu acho eles parecidos. Sim, são meio parecidos. Eu fico lembrando também do filme a Jessica falando o loiro que parece estar com dor. Ele realmente está em sofrimento constante, porque Sim. ele é um recém-adaptado à dieta do Scully, então ele ainda tem os desejos pelos humanos. Tanto que o Sim. Edward, no momento que ele percebe que o Jasper tá se imaginando mordendo uma pessoa e ele dá uma cutucada nele para ele acordar. Eu amo essas partes do livro. São muito legais. Então, o Edward se comunicando com a Alice também por pensamentos, né? Sim, eu sempre acho essas partes maravilhosas quando eles estão se comunicando por pensamento. E uma coisa que eu às vezes dava uma raiva era quando ela tinha uma visão e ele lia o pensamento dela e aí ele meio que tinha a visão junto com ela. Sim. Uma coisa que eu demorei um tempo para entender foi o conceito da capa do livro, né? Do Sol da Meia-Noite, que uma romã, né? Uhum. O livro. E tem tudo a ver com Perséfone e Hades. E o Edward depois menciona isso no livro, porque, se não me engano, na mitologia grega, acho que a Perséfone ficou presa no mundo inferior porque provou de uma romã que o Hades deu para ela. Uhum. E aí o Edward faz meio que uma ligação com isso, né, dele com a Bella, sobre ele, né, ter se apaixonado por ela e ele faz meio que essa analogia a Romã, porque ele tá preso a ela. Sim. Nossa, eu não sabia disso, dessa parte. Eu lembrei que no automático.
muito interessante essa parte da mitologia grega, porque se você pensar no contexto cristão, é ao contrário, né? É Eva que come. Bom, é Eva que oferece a maçã para Adão depois de ela comer, né? Não Uhum. é? Eu acho que faz muito tempo que eu li isso, eu não lembro. Enfim. ahn, Aí a gente tem Britanner, que é um conto da Britanner, né? A Sim. Breve Vida de Britanner, que é o conto sobre como ela foi transformada e como que ela tava lá naquele exército de sangue novos. Sangue novos? Qual? Recém-criados. Sangue novos. E se eu não estiver enganada, tem um personagem no livro que eu não lembro se ele se chama Frank, mas ele fazia parte do exército e ele foge antes da luta começar. E a Stephanie quer trazer ele isso acho que num próximo livro. Pelo menos foi isso que eu ouvi falar. Mas não sei se seria um livro só dele ou se ele apareceria nesses dois próximos lançamentos que falaram que ela pretende lançar sobre a saga ainda. E assim, foi muito desnecessária a morte da Brie. Ainda mais depois que a gente leu o conto dela, a gente queria muito mais ainda que ela continuasse viva. Sim, e exatamente por causa desse conto que ela faz tanta falta, sabe? E depois eu lembro que quando eu li Eclipse, eu li o conto depois de eu ler Eclipse. E depois que ela morre em Eclipse, eu fiquei tipo, ah, beleza, que pena, né? Aí depois eu li o conto, aí eu, não, Ela merecia muito mais. Muito eu tinha mais. tanto potencial. Sim. Tem um personagem no livro que também estava sempre com ela, que acho que era Diego o nome dele, que ele morre antes dela, né? O Riley fica enganando ela, falando que ele tá na luta, não sei o quê, mas ele já tinha se livrado dele. Não sei bem, não lembro bem o porquê que ele matou o Diego, mas depois a Brie meio que agradece em pensamento pro Edward, né, que ele tinha vingado o Diego por ela, né, matando a Victoria. Uhum. E se não me engano, nesse livro, a não ser que eu esteja inventando na minha cabeça, porque já tem muito tempo que eu li, acho que a Brie e ele vem os Volturi. A Janice fez muito de sonsa que não sabia sobre o exército da Victoria, que não conhecia a Victoria. E, se não me engano, acho que ela tinha conhecimento assim e deixou rolar. Sim. Aí a gente tem Vida e Morte, né? Que é aquele livro que tem a maçã verde. Foi em comemoração, acho que aos 10 anos, né, da saga. Foi? Eu não sabia. Uma edição de aniversário, não lembro se foi de 10 anos já. Algo assim. Mas eu nunca li. Eu também não. Então não vai ter como a gente falar muito sobre ele. A única coisa que eu sei é que é sobre papéis invertidos. Então, a Bella a Bella é um menino e o Edward é uma menina. O É. Belo e a Eduarda. Eu só lembro mesmo do nome deles dois, que é a Edith Cullen e Bo Swan. Eu acho que é Bo. Bo? Bo. Bo Swan. Que raio de nome é esse? Eu não sei. E estadunidense, né? Tem os nomes. É. E todos os papéis nesse livro são mesmo invertidos e que eu saiba, acho que ele tem começo e meio e fim. Acho que o Bo já se torna um vampiro, acho que já nesse livro mesmo. Mas talvez um dia eu ainda leia, assim, não sei É, tanto interesse assim para ler, mas eu também tô na mesma, mas quem sabe um dia eu leia, porque a história parece interessante, né? Porque a história é trocada, quem sabe
a gente vê aí como né, gêneros trocados. Sim, e como ele já uma história única, a gente teria mais ou menos uma ideia de como seria se a Bella já tivesse sido transformada no primeiro livro, né? Uhum, é verdade. Então seria bem legal. Quem sabe ainda esse ano a gente lê. É, Faz leitura conjunta. verdade. Obrigatório. Faz uma review pra cá. Isso. Bem resumido. Então, ela escreveu livros depois de ter um sonho. Crepúsculo foi lançado acho que em 2005, se eu não estiver enganada. Que é justamente o ano que se passa a história de Crepúsculo, né, em 2005. Ela teve um sonho de um vampiro se apaixonando por uma humana, e aí ela escreveu o livro. E se tornou esse fenômeno. Sim. Bom, eu já tive tantos sonhos malucos que se eu tivesse o dom dela de escrever, já tinha virado autora de best-seller já. E você? Também. É umas coisas muito fantasiosas, então eu acredito no meu potencial de sonhos. Agora, pra escrever, aí já é outra coisa. É. Várias fanfics aqui na cabeça. Uhum. Com um ator específico chamado Pedro Pascal. Exatamente. Caso vocês não saibam, eu e Carol somos apaixonadas pelo Pedro Pascal, então vocês vão escutar muito falar dele aqui. Sim. Quem sabe até imaginando ele no fancast aí de livros. Sim. Ele precisa estar na adaptação de algum livro aí. Não, é obrigatório, obrigatório. Claro. Vamos ser muito felizes se sair uma notícia dessa um dia. Uhum, com certeza. Agora a gente vai ver. Percebendo aqui, eu e a Dili, que esse episódio vai ficar bem longo, então, assim, acho que vai ter gente parcelando o episódio aí para escutar. São muitos detalhes. Escuta lavando a louça, varrendo a casa, entendeu? Mas escuta, porque a gente. Ó, eu acho que nesse episódio a gente tá até um pouco mais solta, hein? Sim, no primeiro a gente estava mais nervosa. Acho que também com a questão dos detalhes do primeiro livro que a gente leu, né, A Guerra da Papoula. Uhum. Já e a gente sabe o assunto de trás para frente. Sim. Uma enciclopédia de Crepúsculo. Aham, e assim, Crepúsculo é uma coisa que já tá na nossa mente há muito tempo, né? Que já é um assunto que a gente já tá confortável pra falar. Sim. Nossa, eu tinha revista, pôster, de tudo de Crepúsculo que você puder imaginar. Eu tinha, eu ainda tenho DVD de Crepúsculo, DVD, gente, DVD relíquia. Que criança hoje em dia sabe o que é um DVD? Não sabem, e assim, eu demorei um tempão pra devolver os DVDs da minha amiga, porque eu assistia, aí eu assistia de novo, de novo, de novo. Sim, nossa, eu tenho as falas decoradas dos filmes. Faz muito tempo, claro, que eu não. A maioria das coisas tem stream, Crepúsculo tem alguns streams. Mas assim, assistia tanto que sabia o filme de trás para frente. Tinha um site que eu lia livros pirateados. E depois que eu descobri da existência dos livros, eu saí procurando todos os livros pra ler. E assim, foi uma das primeiras leituras que eu fiz. Quando eu comecei a ler de verdade, né? Que eu peguei Harry Potter, Percy Jackson, Crepúsculo, esse limbo aí que parece que todo jovem já pegou, da minha época já pegou. E aí, a gente vai falar sobre os personagens que a gente mais gosta e os que a gente não gosta muito na saga. A minha favorita, assim, claro, Edward e a Alice. Sem dúvidas, ela
ela é muito fofa, um amor. Eu amo a amizade dela com a Bella. Só que assim, gente, eu não vou dizer que a Bella é minha favorita, apesar dela ser a protagonista, porque assim, tem momentos que a Bella é insuportável. E aí eu só tolero ela. Que tem momentos que dá raiva dela. Né? Sim, tem momentos que dá vontade de você. Que você pensa assim, ai, eu no lugar dela faria tudo diferente. Exato. Mas enfim, eu também acho a Bella muito irritante, assim, ela é uma protagonista muito chata, mas eu acho que os Cullens são tão interessantes e o Edward é tão maravilhoso que eles salvam muito o livro. Claro, eu não Sim, odeio ela, até porque ela é a protagonista. Mas. E também o livro é narrado por ela. Mas ela não é minha favorita. Os meus favoritos são o Edward e a Alice também gosto muito. Carlisle também. Esme. sim, O Emmett também. A Rosalie, em alguns momentos, ela me irrita um pouco com algumas atitudes, mas eu também gosto muito dela. sim. A gente passa um paninho pra ela, faz a atitude dela com a Bella. A gente entende por que ela não queria que a Bella fosse transformada e Hum. tal. Mas eu passo esse pano pra ela. Mas assim, a Bella não tá no nosso ranking de favoritas. Mas também não odiamos ela. É, pois é. Ai, e por causa do bom gosto também da Bella pra literatura, né? Ela lê muito Jane Austen. Sim, tem Ela aí lê um muito. mérito pra ela, é isso. Inclusive, eu ainda esse ano ainda vou tentar ler os livros da Jane Austen. Eu li Orgulho e Preconceito ano passado. Muito bom. Eu comecei a ler, mas eu acabei não terminando. Eu tava lendo o e-book e às vezes eu fico meio impaciente lendo e-book. Mas esse ano sai. A gente traz um episódio sobre clássicos aqui. É verdade. É, agora, os que a gente menos gosta, o Sam. Nisso a gente já tem um consenso. O Sam, insuportável, que ele fez com a Emily, não foi aceitável. Sim. A Jane, detesto ela. Eu gosto muito da Dakota Fanning, mas ela nos livros eu não consigo aguentar. Nossa, muito insuportável, muito chata. Chata demais. E assim, eu vejo que algumas pessoas gostam dela justamente por causa da Dakota. Né? Ai, porque ela é incrível, porque ela é lacradora, porque não sei o que, não sei o que lá. E eu, assim, Cisne. eu detesto ela. Eu acho que o pessoal gosta muito daquela cena que ela joga a criança na fogueira. Sim, é verdade, daquela cena nem um pouco mórbida, imagina. Ela só pega a criança e faz assim, É. Ai, ai. sim, Péssima. também não gosto muito dela, mas é muito satisfatório depois de Lua Nova, quando no último filme que a Bella tá ali protegendo todo mundo com o escudo, e aí a Bella olha pra ela e dá um sorrisinho. Hum? Tipo assim, olha só, essa vagabunda. Olha que eu tenho. Exatamente, porque ela deu aquele sorrisinho maléfico pra Bella quando falou que ela ia sentir dor. Uhum. E aí a Bella dá o troco pra ela dando um sorrisinho também. E ela fica sem entender nada, tipo, meu dom tá falhando. E falando de dons, a Jenny ela tem o irmão gêmeo, né? O Alec, que infelizmente não é visto muito do poder dele, né? Assim, nos livros, nem nada. Só no filme que tem aquela cena curtíssima dele. E o dom dele também achei interessante, assim. Se não me engano, ele tira os sentidos das pessoas. Ah, sim, eu achei muito interessante também. E eu acho que um dos pontos negativos dos livros é justamente isso, de não ter muito aprofundamento nos personagens, porque são tantos personagens bons, com dons interessantes, com histórias muito interessantes também, e a Stephanie não abordou muito, né? Isso, porque a gente vê que o universo de Crepúsculo é bem expansivo. Dava para,
fazer contos, coisa assim, mesmo que sejam pequenas, falando sobre aqueles personagens, como a gente vê em outras sagas, né? Que os autores às vezes soltam umas coisas ou outras sobre outros personagens. Dava para fazer isso com Crepúsculo. Não precisa E de um livro sobre Renesmee Jacob, a gente não pediu isso. ninguém quer isso, cara. Ninguém quer. Isso. E assim, eu acho que muito disso do universo ser tão pouco abordado justamente por ser tudo narrado na visão da Bella. Porque a gente teve Sol da Meia-Noite narrado pelo Edward, e eu acho que expandiu muito mais o universo, sabe? Imagina se a gente tivesse um livro de contos com visão de outros personagens. Sim, porque no livro do Edward, ele menciona alguns personagens que chegaram até a aparecer em Amanhecer, de como eles conheceram, né? Mas, assim, não tem todo um aprofundamento nesses personagens secundários, a não ser só mais focado, assim, na história dos Cullen. A história dos Cullen a gente conhece um pouco melhor. O Uhum, Jasper, a gente só conhece um pouco mais da história dele em Eclipse, né? Que quando ele foi transformado, aquela questão dele participar também de um exército. Isso, só assim. Mas sim, de restante, tem muitos personagens que mereciam um destaque. é verdade. Bom, quem sabe, né? A gente também achava que não ia sair Sol da Meia-Noite e saiu. Quem sabe ela solte alguma coisa que a gente tá realmente esperando. Verdade. Infelizmente, ela não pretende escrever os outros livros num ponto de vista dele, né? Sim, Mas, ok, a gente vai aceitar isso. A gente vai aceitar. Mesmo querendo muitos outros livros no ponto de vista dele, mas vamos engolir essa. desde que ela lance alguma coisa boa e não seja Jacob e Renesmee, a gente tá aceitando. Exatamente. E a gente estava falando sobre os poderes dos personagens, e sem dúvidas, um personagem que eu gostei muito, que ele apareceu em Amanhecer, que foi o Benjamin, o poder dele é de controlar os elementos, né? Terra, ar, fogo. E eu acho, sem dúvida, seria o poder que eu gostaria de ter se fosse uma vampira. Bom, eu acho que eu gostaria de ter o poder de eletricidade da. Como é o nome dela? Da Kate. Isso. Eu acho muito legal o poder dela. Também gosto Sim, muito dos elementos, né? Aliás, o Rami Malek é muito carismático. muito. Um querido. Tanto que é exatamente o personagem dele, o clã dele, que é o clã egípcio, deveria ter um conto para eles, né? São Uhum. personagens que poderia ser uma coisa mais expansiva, porque é muito interessante, ainda mais o dom dele. Quem criou ele, né? Quem transformou ele, tenta esconder ele dos Volturi a todo custo por conta desse poder dele, porque sabe Sim, que é o verdade. Aro ficaria de olho. E, mas seria muito legal saber mais ou menos como que o Benjamin foi encontrado, como ele descobriu os poderes dele. Ai, meu Deus, Stephanie Meyer, ouça esse podcast. Faz alguma coisa, mulher. E outra coisa que me deixa muito intrigada é o que ele tinha antes de ser transformado pra esses serem os poderes dele, sabe? Sim, Não porque se é. foi, se é algo que vem desde a vida deles humanas, o que desencadeou, né? Que fez ele evoluir tanto depois da transformação. Nossa, seria muito legal saber disso. Sim, sim, sim. Simplesmente sim. Apenas sim. Mas sim, Os trechos favoritos dos livros, eu separei um do meu livro favorito, né? Que é Sol da Meia-Noite, que é uma frase do Edward, que ele fala assim: O som do meu nome nos lábios dela fez algo estranho ao meu corpo. Se meu coração batesse, estaria acelerado. Sério. que lindo, que lindo, que lindo. Ele é perfeito, ele é perfeito. Ai, Outra coisa que eu para. esqueci de comentar é que o Edward ele observava a Bella dormindo, né? Uhum, bizarro. Dela escondida. Aí quando saiu o livro, o pessoal
ficou falando, vou passar pano pro Edward ficar observando a Bella dormindo sem ela saber. Ele pode. Não vamos cancelar ele aqui. Pois é. Eu também. Inclusive, ele até faz um comentário sobre isso no livro, se eu não me engano, né? Quando ele aparece lá pela primeira vez, ele fala, ai, porque isso é uma coisa de um monstro, porque isso é estranho, não sei o quê. Eu acho que ele fala alguma coisa sobre isso. É muito triste que ele se enxerga assim, né, dessa forma. Ele acha que não vai ficar com a Bella. Tanto que ele Sim. leva ela para o baile, porque lembro que essa parte do livro me deixou até triste, porque ele disse que ficava imaginando um dia ela contando para os filhos. Ai, meu Deus. Ai, sério. Pura. Ele olha no espelho e se subestima, ele não sabe o homão que ele é. Exatamente. Ele é maravilhoso, só isso. O Sim. meu livro favorito é O Eclipse. E a minha parte favorita, sem dúvidas, é o pedido de casamento. Que ele fala para ela, Isabela Swan, prometo amá-la para sempre, a cada dia da eternidade. Quer se casar comigo? É muito lindinho esse vídeo dele. Ele é o último romântico. O último romântico. Eu vou começar falando de Sol da Meia-Noite, que foi meu favorito, né? Que eu dei 5 estrelas. Aí nós temos Eclipse, que eu dei 4 estrelas. Lua Nova, né? Que eu achei o mais chato, né? Eu dei 2,5. E Crepúsculo eu dei 3,5. E A Breve Segunda Vida de Britânia eu dei 4 estrelas. E teve o outro, Vida e Morte, eu não li. Então, não tem como eu dar nota, né? Eu, no, as minhas notas, eu dei para Crepúsculo 4 estrelas, Lua Nova 2,5, Eclipse 5 estrelas, até porque é meu favorito, então se eu gosto é 5 estrelas. Amanhecer 4,5, Sol da Meia-Noite 5 estrelas e 4 estrelas. Até que as nossas notas estão parecidas, né? Sim. Não esqueçam de nos seguir no Instagram, com Livros Pod. Não se esqueçam de nos avaliar no Spotify com 5 estrelas. Brincadeirinha, pode ser com o tanto que vocês quiserem dar. E não esqueçam de seguir a gente também. E eu acho que é isso. Siga a gente no Spotify, no Instagram. E é isso aí. Muito obrigada. Isso. Até o próximo episódio. Beijos. Beijinhos, tchau!